Olá, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu sempre espero que vocês estejam bem, certo? Olha a professora Nara aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa, para a gente dar continuidade ao nosso aprendizado nessas circunstâncias em que nós estamos, certinho? Então vocês já estão vendo aí o tema da nossa aula de hoje, não é isso? Os elementos da notícia. Olha só, vamos conhecer, vamos estudar um pouquinho mais sobre um outro gênero textual, tá bom? Que é a notícia. Espero que vocês já estejam aí acomodados nos lugares de vocês, prestando atenção à telinha, tá bom? Com o material necessário. Façam anotações do que for essencial, tá bom? Para que vocês possam revisar depois, certinho? Então vamos lá, vamos falar sobre os elementos da notícia, sobre esse gênero textual notícia que é muito comum no nosso dia a dia e muito importante, tá bom? Esta é a nossa habilidade de hoje, analisar e utilizar as formas de composição de diferentes gêneros jornalísticos, tais como as notícias, certo? As reportagens, fotoreportagens, comentário de notícias e também de entrevistas, tá? Mas eu já destaquei aí para vocês, nós vamos nos preocuparmos hoje em analisar e utilizar as formas de composição do gênero notícia, tá bom? Então presta bastante atenção que vocês irão aprender até o finalzinho desta aula, tá bom? Como vocês sabem, hoje é segunda-feira, então é dia de falar sobre o nosso projeto de fluência. Estão lembrados, né? Estão praticando toda semana? Olha lá, viu? Então, o nosso projeto de fluência, vocês já sabem, ele é dividido aqui em 3 partezinhas, tá bom? Importante. A gente divide em 3 dias, vocês já estão visualizando aí, vão relembrar. No primeiro dia, vocês irão fazer uma leitura silenciosa do texto de fluência, certo? No segundo dia, vocês fazem uma leitura em voz alta. E no terceiro dia, fazem uma leitura cronometrada, tá bom? Para quem não conseguiu ainda cronometrar olhando apenas para o relógio, vocês podem se utilizar do próprio celular de vocês. Vocês podem gravar um áudio lendo o texto e aí lá vocês vão ver quantos minutos, quanto tempo você levou para ler aquele texto, tá bom? Certinho? Hoje eu irei fazer uma leitura para vocês em voz alta, mas vocês aí em casa vão começar fazendo a leitura silenciosa, tá bom? Que é aquela em que a gente faz só com os olhos, só com o pensamento, sem deixar sair som pela boca, tá bom? Ao final da leitura cronometrada, lá no terceiro dia, vocês irão preencher o quadro, tá? Já trouxe aqui o quadrozinho do mês de setembro para vocês começarem, tá? Ao final dessa semana, no terceiro dia de leitura, vocês vão preencher. E aí vocês lembram, não lembra? A gente já está fazendo isso ao longo de um bom tempo. Na coluna de dia, você vai colocar o dia em que você fez a leitura cronometrada, tá bom? Na coluna título do texto, você vai colocar o título do texto de fluência dessa semana que nós estamos trabalhando, ok? Na coluna tempo, você vai colocar o tempo que você cronometrou, o tempo que você levou para ler o texto de fluência, certo? E por fim, na última coluna, você vai escrever aí o que entendeu da leitura do texto de fluência, tá bom? Façam isso com muito capricho, que vocês terão aprendido a ler um pouquinho mais e também conseguirão aí entender um pouco mais sobre os textos, certinho? Vamos conhecer o nosso texto de fluência desta semana? Olha aqui o texto de fluência desta semana. O Rei Leão, tá bom? Vou fazer a leitura e vocês acompanham aí. Produzido e dirigido pelo excelente Jon Favreau, o Rei Leão não decepciona. Com um CGI primoroso que nos faz querer afagar o pequeno leãozinho, em um ambiente cuja natureza é exuberante, a famosa trilha sonora de Elton John e Hans Zimmer faz com que o público se emocione. Com 29 minutos a mais do que o original, agora tem uma líder das hienas, a aparição do cajado de Rafiki e a extensão de muitas cenas. Tudo para que você curta mais essa famosa produção da Disney. Citei os dubladores nacionais porque até o momento só assisti a versão dublada, mas sei que a versão com James Earl Jones, Donald Glover e Beyoncé está perfeita. Algumas pessoas reclamaram da dublagem brasileira, mas preferi dar mais atenção às imagens. Aliás, se você é daqueles que se emocionam com facilidade, vai amar a famosa canção tema que dá início ao filme, Circle of Life.
Na dublagem, Ciclo Sem Fim Me Fez Chorar. É simplesmente linda. Fico feliz que essa geração possa assistir a uma história baseada no respeito à família, na obediência aos pais e principalmente as responsabilidades por suas escolhas. Como todos sabem, Simba sofre as consequências por seguir sugestões não autorizadas pelo seu pai. Estreando de forma arrasadora nos Estados Unidos, o filme arrecadou 191 milhões no fim de semana, sendo assim a segunda melhor estreia de 2019 e a oitava melhor de todos os tempos. O Rei Leão é um filme para a família, para as crianças da geração que passou, mas principalmente para todos que amam o cinema e ainda se surpreendem com o que a tecnologia tem para mostrar. Então tá aí, pessoal, o nosso textinho de fluência da semana, tá? Vocês vão fazer hoje a leitura silenciosa, ok? Depois uma leitura em voz alta e por fim a leitura cronometrada, tá bom? E não se esqueça de preencher aquele quadro que vocês irão reproduzir no caderno, no quadro do mês de setembro. Certinho? E explicado o nosso texto de fluência, vamos agora para o assunto da nossa aula de hoje, que é o gênero notícia, tá bom? Nós vamos nos preocuparmos hoje em compreender, em conhecer os elementos da notícia. Então vamos lá, vamos entender logo o que é esse gênero notícia, tá? A notícia é um gênero textual que tem como objetivo informar. Olha aí, pessoal, já destaquei, grava essa palavra. Qual é o objetivo do gênero notícia? Informar, tá bom? Informar fatos do dia a dia, fatos estes relevantes para a sociedade. Pode-se dizer então que a notícia tem a função social de relatar, de descrever de forma breve e objetiva fatos reais, verdadeiros, tá, pessoal? E importantes, que fogem do corriqueiro, da normalidade cotidiana. Sendo assim, a notícia é um relato, olha só, relativamente curto e objetivo, escrito em terceira pessoa, tá bom? Lembra, nós já estudamos sobre isso. O narrador, ele é observador, ele vai apenas relatar, ele vai apenas contar o fato acontecido, tá bom? A linguagem usada é uma linguagem formal, até porque é um texto que vai ser divulgado, né, para muitas pessoas, por meio da TV, por meio dos jornais, nos rádios, na internet, certinho? Deu para entender aqui de início? A notícia é um gênero textual que tem como principal objetivo informar a sociedade sobre os acontecimentos do dia a dia, ok? Vamos lá, vamos continuar, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês essa pirâmide invertida, para que vocês entendam um pouco da estrutura da notícia, tá? Então imagine aqui que nós temos uma notícia. O que a gente vai encontrar primeiro? A gente vai encontrar o título, tá? Que é também conhecido como manchete, que é aquela frase curta, relativamente curta, mas que já te diz exatamente do que o texto vai falar, tá bom? Ele tem a intenção de atrair o leitor. Por esse motivo, normalmente os títulos das notícias são frases bem chamativas, são frases que realmente atraem o interesse do leitor. Ao ler a manchete, também conhecida como manchete, né? Você já fica interessado em querer saber do que se trata aquele texto, tá bom? Após o título, às vezes vem um subtítulo. Eu nem coloquei aí, nem aparece aí, porque pode aparecer o subtítulo, mas também tem notícias que não aparece o subtítulo, só aparece o título, tá bom? Em seguida, nós temos o primeiro parágrafo da notícia. Ele é conhecido como lead, tá? Esse primeiro parágrafo inicial, ele vai te contar ali de maneira bem resumida o que aconteceu, com quem, como, quando, onde, tá bom? Vai trazer essas informações bem resumidas e bem diretas. Tanto é que ao ler esse primeiro parágrafo, você já sabe praticamente tudo ali do fato ocorrido, tá bom? E depois do lead nós temos o restante da notícia, que é conhecido como o corpo da notícia, tá bom? É o desenvolvimento da notícia. Aqui, quem escreveu a notícia vai se aprofundar um pouco mais, tá bom? Mas não tanto também, tá? Vai ter ali a apresentação das informações com mais detalhes, certinho? Algumas notícias fazem o quê? No lead diz o que aconteceu, com quem aconteceu, quando e onde. O como e o porquê normalmente vem lá no corpo da notícia, tá bom? Mas a gente vai analisando de uma por uma e vai vendo como foi que foi escrita, como foi que foi estruturada, tá bom? E aí, só para vocês entenderem aqui,
Não vamos nem fazer a leitura, tá bem miudinho aí para vocês, mas é só para vocês entenderem a estrutura, tá? Então aqui nós temos um exemplo de notícia. Olha o título já lá em cima, né? Ítalo Ferreira é o 31º medalhista de ouro do Brasil. Confira a lista, tá vendo? Título já bem chamativo, não é? E aí o que a gente percebe aqui, que eu já quero que vocês observem. Aqui, pessoal, nós temos o título, tá? Ou a manchete da notícia, tá bom? O título encontra-se no início, destacado com letras maiores e ou de cor diferente. Deve ser breve, atrativo e deve esclarecer bem o assunto. Por isso que eu falei para vocês anteriormente que ao ler o título você já toma conhecimento ali do que se trata aquele texto, tá bom? Em seguida, olha aqui, no caso dessa notícia apareceu o subtítulo, tá bom? O subtítulo surge logo depois do título, pormenorizado, tá bom? Com um pouquinho de mais detalhe que o título. E ele é facultativo. Pode aparecer, mas também pode não aparecer. Não é um elemento obrigatório como o título é, certinho? Em seguida, nós temos o quê? O primeiro parágrafo da notícia. Falei para vocês que esse primeiro parágrafo da notícia, ele é conhecido como lead, tá bom? O lead corresponde ao primeiro parágrafo da notícia e deve responder às seguintes perguntas: o que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu e onde, tá? Essas informações elas vão aparecer logo, porque elas já resumem ali tudo, tá bom? Todo o fato. Imagine que eu seja um leitor bem apressado e não tenho tempo de ler a notícia toda. O fato de eu ler ali o lead, o primeiro parágrafo, já faz com que eu tome um pouco de conhecimento do assunto. Mas é claro que vocês, leitores, vão ler a notícia toda, porque isso é muito importante, né? Até porque a gente não pode correr o risco de se deparar com fake news, não é? Notícias falsas. Então é muito importante ler o texto na íntegra, tá bom? Depois do lead, nós temos o corpo da notícia, não é isso? Aqui no corpo da notícia, a gente tem o desenvolvimento do texto, o restante do texto, as informações adicionais, tá bom? É o texto que desenvolve o assunto, tenta responder às seguintes questões: como aconteceu e por que aconteceu. Além disso, vai trazer ali as consequências e também a fonte da notícia, certinho? No restante do texto. Deu para compreender, pessoal, assim rapidamente como que é a estrutura e quais são os elementos da notícia? Título, subtítulo que é opcional, né? Lead e corpo da notícia, tá bom? É basicamente isso, é um texto que tem como objetivo informar o leitor sobre os acontecimentos do cotidiano, tá bom? E acontecimentos esses verídicos, e aí vocês têm que ter muito cuidado com o tipo de notícia que estão lendo, tá bom? E aí, para complementar nosso conhecimento sobre esse gênero notícia, a gente vai falar ainda mais sobre esse gênero. Vamos ler uma notícia para que vocês aprendam aí na prática, né, lendo, o que é esse gênero textual notícia? Vamos lá, eu trouxe aqui uma notícia bem interessante para vocês e atual também. Olha o título: Hospital Infantil realiza mutirão de combate à escoliose. Durante 5 dias, o hospital vai realizar cirurgias em 11 crianças de até 13 anos de idade. Então, você já percebe aí o título, não é? Essa frase aí bem mais chamativa, né? Destacada, um pouquinho maior do que, com uma letra um pouquinho maior que as demais. Hospital Infantil realiza mutirão de combate à escoliose. Nota que no título eu já começo a entender, já começa a tomar conhecimento do assunto do texto, do tema da notícia, tá bom? Em seguida vem o subtítulo que traz um pouco mais de detalhe que não foi apresentado ali no título. Durante 5 dias, o hospital vai realizar cirurgias em 11 crianças de até 13 anos de idade, ok? E aí a gente vai para o elemento seguinte da notícia, que eu já falei para vocês que é o lead, né, o primeiro parágrafo, aquele que traz ali de forma bem resumida as informações importantes que o leitor precisa saber, o que aconteceu, quando, onde, com quem, tá bom? Então vamos lá. O Hospital Infantil Lucide Portela, localizado em Teresina, está realizando desde quinta-feira, 12 de agosto, até dia 16 de agosto,
um mutirão de cirurgias de combate à escoliose em crianças e em adolescentes. O projeto tem como objetivo operar crianças carentes da fila do SUS, com deformidades vertebrais. As cirurgias das crianças serão realizadas no Hospital Infantil Lucídio Portela e a dos adolescentes no Hospital Getúlio Vargas. Nota que nesse primeiro parágrafo eu já tenho aí algumas informações importantes, não é? Quem? O Hospital Infantil Lucídio Portela, não é isso? O que ele vai fazer, né? Qual é a ação aí, qual é o fato? Ele vai realizar cirurgias de combate à escoliose, né? Onde? Em Teresina. Quando? De quinta-feira, 12 de agosto, até 16 de agosto, tá bom? Ok? Vamos prosseguir. A ação, e aí continua o desenvolvimento do texto, pessoal. A ação faz parte do projeto Mude a Curva, um movimento filantrópico conduzido pela Associação Brazilian Spine Student Group. Desculpem meu inglês aí, tá? Com o apoio da Nuvasiv, empresa de dispositivos médicos, e participação de profissionais voluntários, dentre ortopedistas, anestesistas e eletrofisiologistas. No hospital infantil serão feitas 11 cirurgias com crianças de até 13 anos de idade que estão na fila de espera. Tinham a indicação médica para a operação e já passaram pela seletiva. Segundo o diretor do hospital, Vinícius Pontes, as cirurgias são consideradas de alta complexidade. Por conta disso, estão sendo realizadas apenas 2 procedimentos por dia durante 5 dias. Elas vão ser acompanhadas no pós-operatório fazendo fisioterapia até a recuperação completa, afirma. Então, ele traz uma imagem, né, do centro cirúrgico. As cirurgias das crianças serão realizadas no hospital infantil e a dos adolescentes no hospital Getúlio Vargas. A escoliose é um encurtamento da coluna, causado por uma curvatura lateral. Normalmente, a coluna vertebral é reta e alinhada, mas quando o paciente tem escoliose, a coluna acaba fazendo uma curva para um dos lados, em forma de C ou S, que pode causar problemas de saúde, além de causar um transtorno estético. A escoliose pode trazer complicações para a saúde do indivíduo, como o excessivo desconforto muscular e o comprometimento da função pulmonar. Cerca de 3% das pessoas podem ter a escoliose em diferentes graus e tipos. A escoliose pode ser congênita, ou seja, o indivíduo já nasce com ela, ou pode ser neuromuscular, resultado de algum processo do corpo, como por exemplo, um crescimento muito rápido e acelerado, resultado da puberdade, ou uma assimetria das pernas que é compensada pelo desvio na coluna. Existe ainda a escoliose idiopática, cujas causas não podem ser devidamente identificadas. Então tá aí uma notícia, tá bom? Bem fresquinha aí. Tem o site aí de onde foi tirado, né, da Meio Norte. E aí vocês puderam observar, pessoal. Vou voltar lá para o início, tá bom? Os elementos da notícia, que foram o seguinte, que nós já vimos lá anteriormente, né? O título, o subtítulo, o lead e o restante da notícia, o corpo da notícia, tá bom? O que vocês puderam observar aí? O título é aquela frase, um chat, né, que chama a atenção do leitor para que ele leia a matéria, para que ele leia a notícia, para que ele leia o texto. Em seguida, pode vir ou não subtítulo. Depois desse título, desse subtítulo, nós temos o lead, que é o primeiro parágrafo, que vai trazer ali as informações de forma bem resumida, tá bom? Bem direta. Aquele leitor que não tem muito tempo, já ao ler o primeiro parágrafo, já toma conhecimento do fato que está sendo relatado, tá? Se eu quero saber mais detalhes sobre esse fato do cotidiano, eu vou ler o restante da notícia, porque vocês viram que no corpo traz mais informações, tá? Traz informações acerca de onde será realizada a cirurgia das crianças, onde será realizada a cirurgia dos adolescentes. Além disso, nos explica um pouquinho a mais sobre o que é essa escoliose, não é isso? Então, vocês conseguem perceber, dentro desse texto que a gente acabou de ler, a estrutura do gênero notícia?
Conseguiram observar que não é um texto complicado, tá? É um texto relativamente simples, relativamente curto, né? Essa aqui até que a gente demorou um pouquinho mais para ler, mas normalmente as notícias elas são curtas, tá bom? E o que a gente percebe aí? Que é um texto que vai informar a sociedade sobre algum acontecimento, tá bom? E acontecimentos esses que interessam a sociedade, tá bom? Certinho, pessoal? Conseguiram compreender até aqui o que é esse gênero de notícia? Quais são os elementos da notícia? Grava aí, anota, porque a gente vai precisar disso mais na frente, tá bom? Mas não se preocupe, porque para quem ainda não entendeu, a gente vai falar um pouco mais sobre esse gênero daqui para frente, tá bom? E aí vamos fazer umas questõezinhas para a gente ver se conseguiu realmente entender aí quais são os elementos da notícia. Se a gente conseguiu aí relembrar esse gênero textual que faz muito parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Gente, se você ligar a TV em um determinado horário, você vai se deparar com notícias televisionadas, tá bom? Tem jornais de manhã cedinho, ao meio-dia, à noite, não é isso? Ah, professora, eu não assisto muito TV, mas eu ouço rádio. No rádio também tem notícias sendo relatadas ali para a sociedade. Tem também os jornais escritos, pessoal. E ainda por meio da internet, você também consegue ficar atualizado, saber o que está acontecendo no mundo e à sua volta por meio das notícias, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão já diz o seguinte: no quadro a seguir estão relacionadas perguntas que ajudam a identificar as informações contidas no primeiro parágrafo. Olha só, o primeiro parágrafo da notícia, estamos falando de lead, não é? Releia o primeiro parágrafo da notícia: o Hospital Infantil realiza mutirão de combate à escoliose, e preencha o quadro corretamente. Vamos lá? Esse é o primeiro parágrafo, vamos reler. O Hospital Infantil Lucídio Portela, localizado em Teresina, está realizando desde quinta-feira, 12 de agosto, até dia 16 de agosto, mutirão de cirurgias de combate à escoliose em crianças e adolescentes. O projeto tem como objetivo operar crianças carentes da fila do SUS com deformidades vertebrais. As cirurgias das crianças serão realizadas no Hospital Infantil Lucídio Portela e a dos adolescentes no Hospital Getúlio Vargas. Pronto, já lemos o primeiro parágrafo da notícia, o lead, não é? Vamos ver aqui. Esse quadro está composto de algumas perguntas, aquelas perguntas lá do lead, tá bom? Elas são muito importantes, vocês têm que lembrar disso. E aí a gente vai respondê-las aí de acordo com o que a gente acabou de ler, tá bom? A primeira pergunta é: o que aconteceu? Eu estou querendo saber o fato. Qual é o fato narrado nesta notícia? Qual é o fato relatado nessa notícia, gente? E aí? O que vocês já colocam aí como resposta? Já sabem, né, pessoal? Bem simples. Olha só, o Hospital Infantil Lucídio Portela, localizado em Teresina, está realizando desde quinta-feira um mutirão de cirurgias de combate à escoliose em crianças e adolescentes, não é? Então, o fato relatado aí, o fato narrado na notícia é um mutirão de cirurgias de combate à escoliose em crianças e adolescentes, certinho? Onde, gente? A pergunta onde quer saber o local. Onde é que essas cirurgias vão ser feitas, né? Onde é que esse fato está acontecendo, está ocorrendo? E aí, quem disse em Teresina acertou, não é? Quando? É o tempo, né? Quando é que esse fato aí está acontecendo, tá bom? Aconteceu, vai acontecer. Quem disse desde quinta-feira até quinta-feira, 12 de agosto, até dia 16 de agosto, também acertou. Vocês estão percebendo que todas essas informações estão lá no primeiro parágrafo, né? Porque é o parágrafo chamado lead, onde tem todo esse resumo, tá bom? E quem? Quando eu pergunto quem, eu quero saber quem é que está realizando essa ação, com quem que isso está acontecendo, tá bom? São os participantes. E nesse caso aí, é o Hospital Infantil Lucídio Portela. É ele que vai realizar a ação de realizar essas cirurgias de combate à escoliose. Certinho, pessoal? Conseguiram compreender? Ótimo. Fiquem atentos ao primeiro parágrafo da notícia, tá bom? Segunda questão já começa perguntando o seguinte: qual a importância do lead em uma notícia? Para quem prestou atenção já sabe até a resposta, não sabe? O lead ele é importante porque ele vai resumir ali
tudo sobre a notícia, ele vai trazer toda a informação da notícia de maneira resumida, direta, para aquele leitor mais acelerado do dia a dia já saber ali no primeiro parágrafo do que se trata, tá bom? Então vamos ver aqui. O lead é importante para a notícia porque ele apresenta um resumo do fato relatado, garantindo que o leitor conheça de início as informações essenciais do texto, mesmo que ele não leia a notícia na íntegra, tá? Mas fazer uma ressalva aqui com vocês. Gente, estamos vivendo épocas bem difíceis para as notícias, né? A gente o tempo todo se depara com notícia, mas também se depara com notícias falsas. E aí uma das maneiras de garantir que você não repasse notícias falsas para as outras pessoas é ler o texto na íntegra, tá bom? Ao ler o texto na íntegra, você consegue verificar ali se é uma notícia falsa ou não, tá bom? O título é muito chamativo, o lead faz aquele resumo ali rapidão, mas ao ler a notícia toda a gente consegue ali observar se trata de uma notícia falsa ou não. Além de outras dicas que a gente vai ver depois, tá bom? E a terceira questão, pessoal. Conforme a leitura do corpo da notícia, o restante do texto após o lead, né? O que se pode afirmar sobre a escoliose? Olha só, lá no restante da notícia, ele vai explicar para a gente o que é a escoliose. E aí? É um encurtamento da coluna causado por uma curvatura lateral? Só pode ser congênita, ou seja, o indivíduo já nasce com ela? É dito isso lá? Não causa problemas de saúde em quem a possui? Só acomete crianças? Para quem lê o texto com atenção, sabe que não só crianças, adolescentes também, até porque as cirurgias serão feitas com adolescentes, não é? A escoliose causa, sim, problemas de saúde a quem a possui, não é? Além disso, lá também é dito, pessoal, se você prestou atenção à leitura, que ela pode ser congênita, mas não somente congênita, tá? Tem outros fatores que acabam provocando, que é dito também lá no corpo da notícia, tá bom? Então, eliminando essas três alternativas aí, vocês já sabem. A resposta correta é a letra A, não é isso, pessoal? A escoliose é um encurtamento da coluna causado por uma curvatura lateral, certinho? Ficamos por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido, que tenham entendido um pouquinho sobre esse gênero, tá bom? E sobre os elementos da notícia. Na próxima aula a gente estuda mais sobre ela, tá bom? Tchau, tchau!